Hoje em dia, há muitos pesquisadores paranormais, em lugares assustadores, mostrando que não estamos sós. Mas e antigamente, como era explicado esse fenômeno perturbador? Você já se perguntou como era explicado? Portanto, veja nesse vídeo Fantasmas no Mundo Antigo. Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. A visão da igreja medieval conformou a imaginação religiosa da população durante a Idade Média, entre 476 a 1500 depois de Cristo. Começou a ser interpretado pelos cristãos através de um olhar concebido pela igreja. Os fantasmas, constantemente referidos como aqueles que regressam da morte, não eram exceção, pois o catolicismo definiu tais aparições como almas do purgatório, que necessitavam da intervenção humana para encontrarem a paz eterna. Pois na Idade Média não havia um consenso relativamente ao aparecimento de espíritos, pois, segundo a lógica bíblica, trata-se de um demônio. Como a igreja enfatizou a realidade do purgatório, assim como a riqueza acumulada com a venda de indulgências para encurtar o tempo de uma pessoa por lá. O conceito de fantasma, como uma alma no purgatório, começa a ganhar cada vez mais visibilidade. Eles acreditavam, na maior parte das vezes, que as almas regressavam para assombrar os vivos, quando não havia recebido um ritual de enterro devidamente preparado e realizado, quando ainda tinham morrido no parto, ou de pessoas que haviam falecido tragicamente, sem tempo para a confissão e absolvição. Outro motivo frequentemente relacionado com estes era a necessidade que os vivos sentiam de dizerem um adeus adequado, e deixarem o defunto seguir à luz. Foram desenvolvidos rituais para capacitar os vivos a lidarem com a perda de um ente querido, libertando as memórias que a pessoa tinha do falecido, de maneira a ajudar o fantasma a descansar e a seguir em frente. Na Alta Idade Média, a igreja procurou distanciar-se do conceito fantasma, como era concebido pelos romanos, interpretando-os como entidades demoníacas. Se algum fantasma aparecesse sob a forma de um ente querido falecido, era muito possível que era um demônio e tivesse assumido a forma da pessoa, de modo a amaldiçoá-la e a criar discórdia, levando os crentes a questionarem o plano de Deus. A igreja difundiu a ideia de que Deus estava controlando cada aspecto da vida do homem e que quando alguém morria, existia um sítio para onde cada alma seguiria: o paraíso, o inferno e eventualmente o purgatório, tal como sucedia na hierarquia social da vida. Um fantasma ameaçava essa ideia, não apenas por se encontrar fora do seu lugar habitual, mas porque havia regressado a um local onde já não pertencia. As questões eram: se Deus realmente se encontrava no controle de tudo, como é que um fantasma conseguiria escapar do sítio onde devia estar? A resposta, de acordo com a igreja, vem da primeira epístola de João 4. Era de que, simplesmente, se estava perante a um demônio. Antes da ascensão do cristianismo, os fantasmas eram concebidos como um aspecto natural, embora desconfortável e indesejado, da existência humana. No Antigo Egito, as pessoas poderiam escrever cartas aos mortos, contando seus problemas, explicando que a pessoa andava a ser assombrada, ou experiências de algum tipo de infortúnio.
Já na Grécia, a existência continuada do espírito do morto dependia de como o interesse que o vivo expressava por estes em monumentos e rituais. Quanto mais vibrante fosse a memória, mais força e vitalidade teria no além. Este paradigma surge também no seio dos romanos, que criaram sociedades que, após a morte de determinado indivíduo, garantia os devidos rituais funerários. Mantinha a pessoa viva através da lembrança. Uma aparição nestes três sistemas de crenças era um sinal de que a alma do morto não conseguiria descansar, e uma atitude séria era requerida por parte dos vivos. Porém, a Igreja teve que se distanciar desta concessão, da mesma forma que fizera com outros aspectos das religiões pagãs, de maneira a criar uma teoria completamente nova. Infelizmente, quaisquer que fossem boas intenções que a Igreja tivesse inicialmente ao providenciar estes serviços, muito rapidamente resvalaram em direção à corrupção, ampliada com a ganância. À medida que a Igreja, cada vez mais corrupta, durante a Idade Média, como muitos abusos, o conceito de purgatório, como definido pela Igreja da época medieval, não aparece em nenhum texto da Bíblia. Embora cristãos dos dias de hoje interpretem essa visão em algumas passagens. Já durante o Iluminismo, momento em que o diabo e o inferno receberam uma atenção menos séria por parte de escritores, teólogos e filósofos, os fantasmas tornaram-se comuns como personagens de peças de teatro e contos. Bom, e você? Acha que fantasmas são frutos da nossa imaginação? Ou há muitas coisas que fingimos entender? Deixe nos comentários. Duarte890 aqui, fui!